Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia do Cirurgião Plástico e o Dia Internacional da Aviação Civil. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre os desafios e oportunidades das empresas familiares. No Brasil, há um velho ditado muito conhecido que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. E muitas empresas familiares tiveram essa trajetória ao longo da história. No entanto, pesquisas demonstram que 20% das empresas familiares continuam em operação 50 anos após a fundação, o que incluiria a terceira geração de proprietários. E para compartilhar essa experiência conosco está o empresário Ricardo Oliveira, sócio-diretor da Ferragem Tony, que completou 50 anos de atividade esse ano. Boa noite, Ricardo. Muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado, Amanda. Boa noite. Boa noite, João. Obrigado pelo convite. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Ricardo vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O nosso programa Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Ricardo, para começar, qual o segredo do sucesso de uma empresa familiar chegar ao cinquentenário? Uma boa comunicação, resiliência, né? Tá atento às novidades, procurar ter experiências diversas, né? Mas eu acho que o principal se resume a relacionamento, um bom relacionamento entre as gerações e os diferentes graus de parentescos na empresa familiar. Isso acho que em qualquer organização é importante a comunicação, né? Mas numa empresa familiar é que há esse choque de gerações, uma em algum momento se preparando para a sua saída de algum tempo, né? E a nova chegando, esse diálogo é fundamental. O que eu noto, assim, é um misto de humildade e boa vontade, sabe? Então, tanto a primeira geração, a geração fundadora, eu acho que tem que abrir espaço, ter uma cabeça aberta, buscar profissionais neutros para ajudarem a conduzir esse processo, tanto do sucessor, né, que de fato precisa estar disposto, né, e buscar de alguma forma uma qualificação, enfim, estar aberto a participar desse processo seletivo, né. O que eu imagino, o que eu penso, aliás, né, não é pelo fato do cara ser filho que obrigatoriamente ele precisa assumir a empresa, né. Eu acho que é o papel dos pais proporcionar boas experiências para os filhos dentro da empresa, mas sem ter aquela obrigação, aquela pressão para que a criança continue, para que o filho continue, né? Então, eu acho que, além disso, é importante também ter alguma experiência fora, alguma experiência internacional, né? E, enfim, se qualificar. Evidentemente, assim, que a garra, que a vontade
ela, enfim, não é o conhecimento que vai se sobrepor à garra e à boa vontade. Eu acho que é um misto dos dois, né? E, Ricardo, claro que muitos desafios nós sabemos que tem, mas quais que são os principais de uma empresa familiar? Olha, diria que é o choque de gerações, sabe? Então, é a questão, assim, daquele cara que é mais velho confiar na pessoa mais nova e aquele cara que é mais novo ter a humildade de saber que, enfim, ele tem um ímpeto, ele está com muita energia, ideias criativas, mas que ele precisa muitas vezes tirar um pouquinho o pé do acelerador, escutar uma pessoa com mais maturidade, né? Eu gosto muito, assim, de trabalhar com mentores, né? Pessoas que a gente possa se aconselhar, né? E, enfim, pegar outras opiniões além da minha própria, de algum familiar, né? Esse equilíbrio é fundamental, né? Embora fundamental, nem sempre fácil, né? Não é. E eu vejo, assim, que uma coisa que prejudica muito realmente são as relações familiares, seja por falta de respeito, seja por não ter um método bem estruturado para fazer essa virada de chave, né? Então, eu diria assim, ó, que quanto antes a família puder tocar nesse assunto, enquanto ainda estão conversando e o negócio está prosperando, melhor é, né? Então, depois que morre um parente, depois que tem algum tipo de crise financeira, as emoções elas ficam muito mais mexidas, né? Então, o meu conselho seria, né, buscar um profissional capacitado, né, que possa intermediar esse tipo de coisa de forma neutra, né, e que tenha um método para conduzir isso aí dentro de um período, né? Tu comentaste uma coisa que hoje ainda conversei com uma pessoa que o fundador faleceu esse ano, né? E dos 4 filhos, ela era a pessoa que estava mais à frente do negócio. A esposa? A filha. A filha. A filha. E tinha grandes chances de fazer uma transição mais tranquila enquanto o pai estava vivo, com tranquilidade, né? Sim. Só que essa sensação de finitude nem sempre é fácil para o fundador também começar com esse assunto, né? Porque tu estava falando que ele está... Embora todo mundo saiba que todo mundo vai chegar no mesmo fim, depois que não teve essa oportunidade em vida, as pessoas estavam com uma boa comunicação, depois fica bem mais difícil. Justamente. E aí o que eu noto, né? Tem aquele pai que, enfim, tem a vontade de que o filho participe da empresa, né? Mas tem aquele pai também que ele já vem de uma história de dificuldade e ele é aquele cara que ele se formou empreendedor e porventura ele quer oferecer uma série de benesses para o seu filho para que ele não passe as mesmas dificuldades ou enfim, né, acesse alguns atalhos, né? Mas, de novo, né, eu acho que o trabalho de sucessão ele não é simples, né? Eu acho que ele é bem complexo, né, porque ele envolve emoções, ele envolve financeiro, ele envolve mercado, né? Enfim, cada pessoa está numa tocada diferente, tem ambições diferentes, qualificações diferentes. Mas o que eu penso? Na medida que tiver alguma coisa estruturada, preto no branco, sabe? Então, quais são as características dessa sociedade? Quais são as lições ou qual é o passo a passo que esse sucessor tem que passar dentro da empresa para que ele possa assumir bem aquilo ali, né? Porque não adianta, a empresa é uma fonte de recursos para a família, né? Agora, é uma opção do sucessor continuar naquela fonte de recursos ou não. Todo mundo é livre para escolher a sua profissão, né? Mas, enfim, então essa vontade do mais velho, né? Do cara que é o fundador, com essa vontade do filho, achar um meio termo para que os dois convivam bem, né? Porque eu noto assim, sempre foi assim, dessa forma funciona. Aí tem o outro lado do mais jovem, assim, não, mas quem sabe a gente faz diferente. O consumidor mudou, tem novas tecnologias, dessa forma já não está dando mais, né? Então, na medida que puder ter uma sinergia, um diálogo, eu acho que as coisas andam melhor. Tu sabe que antigamente, com certeza, o pessoal aí de casa já viu muito isso, né? O pai e a mãe, ou somente o pai, enfim, fundavam a empresa. Aí ele já dizia, o meu filho vai assumir os meus negócios. E aí chega lá na frente e o filho não quer assumir. Né? Então, isso vem a trazer o que tu começou a comentar ali no começo do programa, que é as pessoas entenderem o lugar de cada um dentro deste negócio.
Porque sempre veio dizendo, o meu filho mais velho vai assumir. Mas quem disse que o filho mais velho quer? Né? Quem disse que o filho mais velho está preparado? Nesse caso que tu comentou agora, João, né, da filha, né? É a mais velha? Eu não sei te dizer, eu acredito que sim, mas não posso te afirmar. Mas eu não conheço os outros. Aí vem aquele programa que veio a doutora, que ela falou sobre o direito sucessório, né? Então, como é importante deixar tudo organizado antes para que a empresa continue fluindo bem realmente. E, Ricardo, e como identificar oportunidades nos desafios? Cara, eu acho que a gente tem que estar sempre com uma escutativa e um olhar atento, né? Então, coisas que eu acho importante, né? Primeiro, dormir bem, se alimentar bem, né? Fazer exercícios, eu acho que isso aí é a base, né? Ter bons relacionamentos, procurar viajar, né? A gente busca muita inspiração, por exemplo, em gastronomia, tecnologia, moda, né? Então, todos esses ambientes que a gente circula, os contatos que a gente tem com pessoas fora do nosso círculo, eu acho que tudo isso aí, de alguma forma, vai gerando informação que em algum momento isso aí se concatena e tu tem ideias criativas para dar continuidade ao negócio, né? E aí, o que a gente percebeu, né? Principalmente nesses últimos 2 anos, né, 2020 e 2021, que foram os anos da pandemia, houve, de fato, uma aceleração da digitalização, né? Então, não é que se deixou de fazer negócio, mas está fazendo negócios de forma diferente. Então, se o cliente hoje não vem até o balcão, de que forma o lojista tradicional consegue levar a sua mercadoria até o cliente? Então, isso aí é uma mudança de postura, né? Evidentemente que a gente tem que estar preocupado com a perenidade dos negócios. Eu acho que a questão do cuidado financeiro, né, fluxo de caixa, o tamanho dos investimentos, não misturar o dinheiro particular do dinheiro da empresa, que isso aí é uma coisa fácil de acontecer na medida que tu vê valores volumosos entrando, né? Então, eu acho que tem que ter discernimento e tem que estar sempre atento, sabe? Outra coisa assim que eu acho importante é conversas constantes com a equipe e com os clientes, né? Eu acho que muito da inovação não se dá de forma disruptiva, mas sim melhorias incrementais que façam sentido para aquele cara que convive com a tua empresa, né? Seja o funcionário, seja o cliente ou o próprio sócio, né? Então, é dessa forma que a gente vai se atualizando ao mercado, né? E, Ricardo, quais são as vantagens e desvantagens de uma empresa familiar? Vantagem, eu acho que seria a confiança, né? A velocidade na tomada de decisão. Eu acho que seriam, assim, 2 pontos principais, né? Pontos que não acho tão interessante é a questão de, justamente, misturar problemas familiares com os da empresa, né? Então, eu recomendo que as pessoas possam fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, sabe? Porque é muito fácil a gente levar problema de filho, né? Enfim, misturar com problema financeiro, problema de funcionário que... Enfim, é delicado. Tem o problema do trabalho para casa e o problema de casa para o trabalho. Eu acho que tem que ter bom senso para conseguir separar as coisas. Não é fácil, né? Mas, enfim, seria bom senso de saber dosar as coisas. Ricardo, qual a principal limitação da empresa familiar? Não vejo como limitação, não vejo limitações, né? Eu vejo que na medida que a empresa ela se prepara e ela tem uma boa capacidade de gerenciamento, né? Qual seria o limite, né? Não vejo isso. Então a gente tem bons exemplares, tipo o Gerdau, empresa familiar, né? Com, enfim, unidades fora do país, entre outras, né? CIA também é uma empresa familiar e que é multinacional, né? Então, eu não vejo que a empresa familiar seja um limitador. Eu acho que limitador seria no sentido, assim, de gestão, né? De profissionalizar a gestão da empresa. Interessante. Ricardo, segundo o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, apenas 30% das empresas brasileiras passam para a segunda geração de herdeiros. Das que passam para a segunda geração, mais de 90% não passam para a terceira. Na sua opinião, quais são os principais problemas? Eu elencaria 3, né? Primeiro é relacionamento, né? Então, na medida assim que essa sociedade, né, ao longo dos anos, ela vai de certa forma se ampliando. Por quê? Imagina assim 2 irmãos que fundaram uma empresa 50 anos atrás,
Eles casaram, então já entra a opinião das esposas, né? Na sequência, questão de filhos, né? Ambição e preparação. Então, mais ou menos por aí seria, né? Sabe que eu tenho uma grande empresa da área de serviços aqui da região de Lajeado, uma empresa de muito sucesso. Os dois fundadores fundaram a empresa do zero, cresceram muito, e no momento em que os filhos entraram na empresa, por eles não terem umas regras claras, até de remuneração e de papéis bem claros, resultou na cisão da empresa, que um sócio teve que comprar outra parte por não ter conseguido deixar bem claro o papel de cada filho, né, e qual foi o critério de remuneração dos filhos da empresa, né? Exato. Daí outra coisa assim que eu percebo é a questão justamente financeira, e outra é um olhar para o futuro, né? Então, de que forma as pessoas têm um alinhamento de propósito para que trabalhem no mesmo sentido, né? Então, acho que esse aí seria o ponto mais delicado. E claro, como eu já falei anteriormente, na medida que misturam-se relações familiares, né? Eu acho que tem que ter alguém neutro para conseguir apaziguar os ânimos, né? Então, cada pessoa vai querer reivindicar o seu direito, né? Então, se a empresa não tem um plano claro de cargos e salários, de critérios para entrar, indicadores de resultado para verificar se aquele familiar está performando de forma adequada. Enfim, eu vejo a empresa familiar como uma empresa também não familiar, que ela tem que se profissionalizar para se manter funcionando no mercado, né? Então, de que forma a gente mantém a preferência do consumidor? É se atualizando, né? Mantendo a escutativa junto aos funcionários e junto aos clientes também. Perfeito. Ricardo, tu bem comentou, bem respondeu, mas como você percebe a importância de investir na profissionalização e na gestão da empresa familiar? Eu vejo assim como muito importante, né? E eu percebo assim, ok, tem a boa vontade, tem coisas que deram certo, né? Tem, enfim, empresários que se fizeram com pouco conhecimento e com muito tino, né? Mas, enfim, eu acho que na medida que as pessoas estudam, se qualificam, estabelecem métodos, critérios, né? Eu acho que seria o caminho certo, né? Pô, uma empresa se pressupõe que tu está prestando um serviço para alguém, né? Seja comercializando, seja de fato um serviço, né? Então não pode ser de qualquer forma, né? Então tem pré-requisitos que a gente precisa seguir, né? Então assim, questão de organização, de formalidades, de documentação. Então eu vejo assim, quanto mais organizado tiver, quanto mais planejado puder ser, né? E com maior antecedência começar esse tipo de conversa, maiores são as chances de sucesso, né? E o que tu considera realmente fundamental na hora de se implementar, então, a governança corporativa? E qual o momento ideal que tu considera para iniciar esse processo? Eu vejo assim, o momento ideal, né? Quando a empresa ela ainda está saudável financeiramente e quando as pessoas ainda se relacionam bem, né? Eu acho que esse é o momento adequado, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade de saber que a vida é limitada, existe uma finitude, né? E o que eu penso? Enquanto eu puder estar colaborando e multiplicando aqui junto da empresa, beleza. Só que eu tenho que ter consciência que a partir do momento que eu não estiver produzindo de forma adequada, eu tenho que dar espaço para que alguém assuma o meu lugar e dê continuidade nesse negócio, né? Então, eu vejo assim, quando a gente está num grupo, o mais importante não sou eu, e sim o grupo, né? Então, o meu pensamento sempre é a preservação da empresa, independente de quem esteja no comando, né? Mas, enfim, que seja uma pessoa qualificada. Ricardo, e como devem ser as relações entre a família e a empresa? Como cada membro da família vê ou deveria ver a empresa? Olha, deveria ver com muito carinho e cuidado, sabe? Eu vejo assim que muitas pessoas às vezes não dão o valor que a empresa realmente tem, sabe? Como provedora de uma série de coisas boas para a família, né? Então, enfim, não sei de que forma assim eu poderia
agregar nesse sentido, né, João? Sim, mas é ver com profissionalismo, né? De enxergar a empresa como algo independente da família, assim, né? De ser um negócio à parte que tem, como tu falou, de ter essa perpetuidade de continuar independente de quem estiver lá, que pode ser no momento estar mais preparado o meu irmão, pode estar mais preparada a minha irmã, e a gente ter essa consciência de que o importante é a empresa estar em boas mãos. E o que... Outra coisa, né? As pessoas, elas não são insubstituíveis. A gente não sabe até quando vai estar aqui, enfim, então não é só a questão da idade, né? Então, ao menos lá na Tonic, que a gente tem procurado fazer, né? É documentar, né? Então, são como se fosse procedimentos padrão, né? Para que não se perca o conhecimento, né? E, enfim, e posições-chave, a gente tem procurado formar espelhos, né? Então, para não se tornar tão dependente de uma única pessoa. Então, atividades-chave, a gente procura desenvolver um backup, né? Um espelho, para que, na falta de a gente possa continuar o negócio, né? Então agora nós faremos um breve intervalo. O papo está muito bom, mas já voltamos com o papo certo e a interação da nossa audiência. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje o empresário Ricardo Oliveira, que está falando sobre os desafios e oportunidades das empresas familiares. Ricardo, qual a relevância do papel da mulher na empresa familiar? A herdeiras mulheres são menos interessadas em suas empresas? Não. Eu vejo que o interesse indifere se é homem ou é mulher, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres lá na empresa. Eu acho que a mistura de homens, mulheres, pessoas mais jovens com pessoas com mais experiência é o que dá o colorido pro negócio, sabe? E eu vejo assim que a mulher, ela tem qualidades diferentes do que as que o homem tem, sabe? Então, eu vejo assim como positivo, complementar, né? E muito saudável. Eu acho que, enfim, não vejo que por ser mulher seja menos. Não. Eu acho que mulher é muito capacitada na medida que ela busca conhecimento, se dedica. Tem a questão da família também que tem que administrar, não é fácil, sabe? Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, então tenho acompanhado um pouco da trajetória da minha esposa. Enfim, eu acho super válido. Acho que dá um colorido especial para a empresa. E agora chegou o momento de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Então, vamos lá. Qual o impacto dos problemas da família sobre a empresa? O que se pode fazer nesse caso para que a administração não seja afetada pelos problemas familiares? Quem está perguntando é a Andréia Silveira, de Cachoeirinha. Olha, é ter um bom discernimento, né? E, enfim, na medida do possível, procurar não misturar essas emoções, né, que vêm do lar, de dentro de casa, com as obrigações da empresa, né? Eu acho que, enfim, se discutir em casa, procurar manter o respeito, né, e o diálogo para que aquele dia possa acontecer, né? E, evidentemente, que o acompanhamento de um profissional, de uma empresa que estabelece alguns métodos, também ajuda a dar uma neutralizada nisso aí, né? Isso é importante, de ter talvez um
uma pessoa, um consultor, né, especializado, que possa também apoiar nisso, ajuda bastante nessa intermediação de um eventual conflito, né? De fato, e enfim, eu sou formado em arquitetura, né? Estou como empresário e não detenho todos os conhecimentos, né? Então, na medida que a gente traz um especialista para dentro da empresa que consegue ter uma visão externa, né? E identifique alguns gaps e consiga nos apoiar nessas melhorias, enfim, eu acho fantástico, né? E uma coisa assim que, pô, é uma empresa familiar de 50 anos, mas é importante assim, renovar o tradicional, né? Como eu já falei, se continua fazendo negócio, mas a forma de se fazer negócio mudou, né? Então a gente passa por um período de adaptação, de resiliência, né? Mas com boa vontade, olha, tem tudo para dar certo, sabe? Buscando os caminhos corretos, preparação e tal. Ricardo, há alguma situação na qual é melhor vender a empresa familiar? Olha, daqui a pouco, se os familiares, né, que estão tocando a empresa chegam num consenso que é interessante vender o negócio, beleza, né? Porque, enfim, pode ser por oportunidade, né? Então, trabalharam para que essa empresa seja atrativa e outros investidores possam dar continuidade, ou porque de fato não vem assim uma perspectiva de futuro ou uma sucessão, e aí buscam, né, investidores para adquirir aquela empresa, né? Mas eu acho assim, ó, tu vai conseguir um bom valor se a empresa ela estiver bem estruturada, né, com a contabilidade em dia, com boas práticas, enfim, com faturamento, com margem, com as coisas funcionando, né? A partir do momento que o cara decidir vender uma empresa que ela já está em sofrimento, além de ser mais demorado, provavelmente ela vai ser bem menos valorizada, né? Mais uma perguntinha que chegou aqui através do nosso WhatsApp, então. Eu me chamo Ronaldo Almeida, eu sou de Taquara, e ele escreveu: quero saber quais as dificuldades apresentadas na fase de transição para a segunda geração. Olha, foi lidar com essa questão de gerações, né? De ego, de mando, né? Então, como assim um cara muito mais novo tem ideias que vão agregar o negócio e que eu não tive, sabe? Que o mais velho não teve, enfim. Eu acho que a maior dificuldade é justamente nesse entendimento. E o que eu percebo, assim, já tendo acompanhado outros colegas, é onde geralmente tem uma divergência e, na sequência, acontece uma ruptura por uma falta de bom senso de ambas as partes, né? Então, eu volto a reforçar, né? A questão do diálogo, do planejamento, né? Das pessoas estarem abertas a escutar e não só impor a sua vontade, né? Enfim, a negociação não a gente não ganha tudo numa negociação, a gente entra para buscar um equilíbrio que fique bom para todos que estejam ali, né? Exatamente. E quando há sócios, qual o futuro da empresa familiar e qual deve ser o papel dos herdeiros nesse processo? Olha, negociar, né? Assim como verificar participação, intenção, né? Se o sócio atual ele aceita a entrada de novos sócios, quais são os critérios para esse novo sócio entrar, quais são os indicadores que vão ser apresentados, né? Uma coisa que eu noto assim, ó, o jovem, quando ele participou de uma experiência internacional, já trabalhou numa grande empresa, ele já tem uma forma mais organizada de trabalhar, diferente daquele cara que empreendeu sozinho, né? Ele vem com mais método, né? Então, seria isso aí, é ter uma sinergia, né? Buscar uma sinergia entre as gerações, né? Então vamos, Ricardo, à nossa última pergunta. Você acredita que empresas familiares têm potencial para se aventurar no exterior? Sim, inclusive tem cases de sucesso, inclusive foi conversado sobre a Gerdau, né? E não vejo assim como um limitante o fato da empresa ser familiar. Eu acho que passando por um bom trabalho de gestão, né? As coisas sendo bem estruturadas, planejadas e tudo mais, enfim, tem tudo para dar certo, né? E essa é uma questão bem importante, essa questão você falou bem importante no início do programa, nessa questão da humildade, né? Da pessoa que está saindo, que está sucedendo, né? Ouvir o mais velho, e do mais velho também está aberto a escutar ideias novas, né? Justo.
É inevitável que algumas pequenas discussões aconteçam, né? Mas, enfim, sempre que a gente puder focar no consenso e na harmonia, eu acho que o resultado é positivo. Elas fazem parte do pacote. Eu quero agradecer ao Ricardo, então, pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Beleza? Obrigado, Amanda. Obrigado, João. Foi um prazer. E eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal aí de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo e o nosso tema é saúde. Quero aproveitar e mandar os parabéns para a empresa Zanata, que completou 30 anos. Esperamos vocês amanhã.